dizendo que a aula foi adaptada do RCO, tem algumas coisas que eu enfatizei, mas agora a gente vai começar a discutir ela com vocês, apresentando. Então a gente começa fazendo uma retrospectiva ali, entendendo um pouquinho o período, vai fazer algumas análises de documentos também, tanto da Carta Testamento. Alguém já ouviu falar da Carta Testamento de Vargas? Não? Quanto de algumas notícias de jornais, que são documentos. Então, o princípio da nossa aula hoje vai ser essa discussão, essa problematização, vou explicar um pouco o contexto e depois a gente vai analisar o documento. Combinado? Certo? Então vamos lá. Pessoal, esse é o objetivo da nossa aula hoje. Compreender os impactos dos embates políticos entre Getúlio Vargas e seus opositores, uma vez que a gente já está discutindo política brasileira, né, há algum tempo, vocês já podem imaginar quantos conflitos, quantos desafios que vão ser abordados e durante o segundo período do governo. Como eu disse para vocês, não é o período em que ele toma o poder, mas sim o período democrático do governo de Vargas. Então, assim, só para dar aquela retomada inicial, Vargas, quem se lembra quem é Vargas? Quem foi Vargas? Presidente do Brasil. Presidente do Brasil. Presidente do Brasil. 2 vezes através de um golpe, 1 vez democracia. Exatamente. Algumas vezes através de golpe e depois. Em 1930 ele vai chegar ao poder, né? Vai até 34 através de um governo constitucionalista. De 34 a 37 vai governar de forma democrática através de um governo constitucional, ou seja, estava de acordo com a Constituição. E 37 através de um golpe de Estado. Então inicia-se assim, em 37 por meio de um golpe. Por medo, a gente está lembrando que no mundo está rolando o que nesse período? Guerra Fria, exatamente. Então a Guerra Fria está acontecendo. O medo do comunismo se instala no Brasil. E por isso Vargas abre uma perspectiva, né, de que o Brasil seria, abre a ideia, né, suscita a ideia de que o Brasil seria governado por comunistas. Isso vai gerar um plano que é chamado a Intentona Comunista, em 37, e ele consegue se manter no poder até, né, até ele tem essa consolidação até 1945. Então, só em 45, no fim do Estado Novo, que Vargas sai do poder. Todo esse período conturbado no mundo, mas Vargas, né, como a gente já viu anteriormente, ele consegue se manter no poder. Pessoal, então o Estado Novo, ele é consolidado pela criação de empresas nacionalistas, pela consolidação de órgãos que defendem uma implementação nacional, né? Toda uma política em torno do nacionalismo. Essa ideia é muitas vezes financiada por acordos políticos internacionais. Por exemplo, muitos se questionavam por que um país que tem um alinhamento tão próximo com as ideias, né, do totalitarismo foi apoiar os Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. E o que se deu? Por que isso? Durante a Segunda Guerra Mundial também apoiou. Por que isso? Pelos acordos políticos. Então, várias empresas nacionais foram implementadas com recursos desses acordos, né? Então, foi um período da nossa história que vai trazer toda essa ideia nacionalista, de exaltação ao nacionalismo, e isso a gente vai ver também no governo de 1950, quando Vargas retorna ao poder. Então, só para a gente retomar, isso já foi trabalhado, só fazendo uma breve retomada, eu vou começar aqui com vocês fazendo um questionamento. O que vocês veem ali naquela imagem? O que está dando para ver aqui nessa imagem? Um jornal. Um jornal. Qual é a notícia? Matou-se. Vargas se matou, né? Matou-se Vargas. O presidente cumpriu a palavra. Só morto sairei do cativeiro.
Então ali tem algumas outras, né? Mensagens que Vargas deixou pouco antes de desfechar contra o peito um tiro fatal. A sanha dos meus inimigos deixa o legado de minha morte. Então, iniciando aqui com essa questão, o suicídio de Vargas pode ser entendido como um ato político? Dá para ver ali a notícia do jornal? Sim. O que no jornal demonstra isso? Me ajuda aí. Exatamente, só sairei, eu só vou sair da política nacional. Léo Catete é o quê? Palácio do Governo Federal. Então, ele só vai sair do governo se ele estiver morto. Então, a gente entende como um ato político. Gente, que sentimentos o jornal tenta despertar no leitor a noticiar a morte de Vargas? O que você entende ali? Surpresa. Hã? Foi uma surpresa? O que mais? O que você vê ali, Júlio? Que sentimento você veria ali? Se matou por quê? Cara, suspense. Tá cumprindo o que ele falou, mas também cumprir a promessa. Passa algum sentimento? Pra vocês? Ninguém consegue pensar? Tem algum sentimento ali? Não, tristeza. Resistência. Suspense. Amor ao quê? O quê? Amor à política? A pátria, exatamente. Esse amor à pátria, esse nacionalismo. Eu só vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer pelos pobres se eu estiver morto, né? É uma dedicação, é um sentimento de nacionalismo ali, né? Se você fosse leitor naquela época, como você reagiria a essa notícia de jornal? Hã? A gente tem que pensar que, gente, olha só, Vargas, ele era visto como um ídolo, um herói nacional. Sentimento de nacionalismo, né? Mas um que fazia alguma coisa, né? Sentimento de nacionalismo, né? E, gente, era o presidente que fazia alguma coisa pelos pobres. Era o presidente que atuava. Ele investia na indústria, ele investia nos ricos, mas ele era o chamado ele era chamado de mãe dos pobres, pai dos pobres, mãe dos ricos. O pai é melhor que a mãe? Não! A mãe sempre vai ser mais atenção. Então tem uma crítica que a gente pode fazer aí, esse slogan também, né? Essa forma de tratar Vargas. Mas, aqui é onde a gente vive é patria. eu digo sempre aos meus estudantes que eu vivo uma relação de amor e ódio com Vargas. Porque Vargas, ele foi, assim, o Brasil era um Brasil ruralizado antes de Vargas, ele trouxe a industrialização, ele pensou as estruturas sociais, ele pensou a organização trabalhista, mas ao mesmo tempo, Vargas, ele tinha uma perspectiva coronelista, ele foi um presidente que se instaurou no poder através de golpes. Então tudo isso a gente tem que analisar, tem que pensar direitinho. Pessoal, vamos lá. Essa imagem aqui é a imagem, como a gente comentou lá no início, ele retorna em 1950 pelas eleições diretas. E ali está o panfleto da eleição, né? A propaganda política da eleição de 1950, né? O cartaz da campanha eleitoral. O que vocês estão vendo aí? Ele voltará. Por quê? Em vão há de branir a vaga do despeito. Em vão há de rugir o ódio velho ou novo. Eu tô achando que a ideia de Vargas aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa embaixo, mas esse será o candidato eleito. Então, assim, o que a gente pode pensar? Pode gostar, pode não gostar, mas ele que vai ser eleito. Por quê? Porque é dele que o povo gosta. Né? Essa é a ideia. Então, essa é a campanha ali. Pensando, retornando o que eu já comentei, num cenário internacional em que impera a Guerra Fria, né? A gente sabe que a questão do comunismo, do socialismo, da tomada de poder por alguns países pelo socialismo gerou uma polarização no mundo. E o que estava no plano interno, mas aqui no plano interno da política brasileira, Vargas se colocou de forma democrática em 1950.
Eu tenho aqui o cenário que o país vivia, né? Como é que foi esse governo? O país vivia um cenário de inflação. A criação da Petrobras foi um dos maiores feitos de Getúlio Vargas, né? Um dos que mais se destaca nesse período. Gente, trazendo agora para vocês uma proposta de análise de imagem, eu quero que vocês vejam aqui também de que maneira a criação da Petrobras encaixava-se nas ideias políticas de Vargas. Vocês conseguem ver aqui bem a imagem? Aumentar aqui um pouquinho? Consegue vir aqui na frente, Júlia? Faz a leitura aqui para me ajudar. Vamos? Eu? É? Eduardo. Eduardo. Vem. Consegue fazer aqui para nós? Vai, Amanda. Para o seu governo, ele diz: ninguém arrebata nas minhas mãos a bandeira nacionalista. Petrobras. O ouro negro que dará a independência do Brasil. Então, assim, qual é a ideia ali? Tem alguma ideia que defende o ideal de Vargas? Qual seria o ideal de Vargas ali que eu apresentei? A proposta... Oi? A independência? Mas, no geral, assim, de tudo que eu falei sobre Vargas, qual é a essência da política dele? Nacionalismo. A apresentação da Petrobras mostra algum tipo de nacionalismo? Então é isso. Pessoal, Vargas, ele vai ter, né, defender um projeto nacionalista, intervencionista e desenvolvimentista. A Petrobras era uma empresa estatal do governo de infraestrutura necessária para o desenvolvimento da indústria nacional. Então, assim, houveram crises políticas? Sim. Como eu disse, o atentado ao Carlos Lacerda, que aconteceu dia 5 de agosto, né? Ele levou um tiro, né? No atentado da rua Toneleiro, né? Ele foi acometido desse atentado e toda a responsabilização foi para Vargas. Por quê? Porque ele era o principal opositor, então todo mundo via. E isso caiu muito a popularidade de Vargas. Esse atentado vai trazer um questionamento à figura de Vargas, vai trazer uma visão diferente. As pessoas começam a questionar os seus atos, a questionar seu posicionamento político. Né? Seu segurança, o major da aeronáutica Rubens Vaz, morreu, né? O segurança do Carlos Lacerda. A investigação da aeronáutica descobriu que Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas, era o mandante do crime. Então, assim, estava diretamente ligado a Vargas. Pessoal, e a gente está vindo de um contexto em que o coronelismo era muito forte, né? Assim, matar pelo poder é algo que acontecia, não adianta a gente pensar que não. Então, esses questionamentos são bons para a gente entender, também questionar o contexto para entender o que estava se passando com aquele governo. Parte da imprensa, militares, políticos e empresários passaram a acusar Getúlio Vargas de saber do crime. Em 22 de agosto de 54, oficiais da aeronáutica lançaram um manifesto exigindo a renúncia de Vargas. No dia seguinte, generais do Exército fizeram a mesma exigência. E, na manhã de 24 de agosto, Vargas escreveu uma carta ao povo e então matou-se em um tiro no coração dentro do Palácio do Catete, onde ele disse que só sairia morto. De onde ele disse que só seria morto. A comoção tomou conta do país porque Vargas, ele era extremamente querido, né? Ele era, grande parte da população tinha adoração pelo político. O comércio e a indústria fecharam as portas, embaixadas dos Estados Unidos e sedes de jornais foram atacados, houve motins em muitas cidades. Carlos Lacerda e outros adversários políticos fugiram do país. Pessoal, o vice João Café Filho assumiu o governo, ficando até 8 de novembro de 1955. Repercussões do suicídio de Vargas. Então, assim, milhares de pessoas foram se despedir, né, do Palácio do Catete. Muitas pessoas estavam muito emocionadas. Um posto médico foi montado para atender mais de 3 mil pessoas. Estima-se que mais de 1 milhão tentaram ir ao velório, mas só 67 mil pessoas conseguiram ver o corpo de Vargas. Porque esse evento reuniu tanta gente. Ele era um político populista. A população gostava, queria, ansiava por Vargas. Então, gente, após ler aqui parte da carta de testamento de Vargas,